Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro, viu? Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rodada nesse meu penar. Apesar de você amanhã há de ser um outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, e esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar, vendo o céu clarear, de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laralá, laralá. O Brasil, ditadura, no tempo da ditadura, o Brasil ufanista institucionalizando a tortura, apesar de você, de Chico Buarque. E assim nós estamos começando. Você se liga na gente, na internet, no YouTube. Acesse Jonas Varela e clique em pesquisar. Está começando Varela no Ar, o programa do Varela, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. E na direção geral Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. E antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, nós faremos as nossas indicações ao nosso querido público que nos acompanha com seu carinho, com sua atenção, com a sua deu um branco aqui. Nossos queridos ouvintes, nós faremos as nossas indicações para o nosso querido público que nos acompanha. Indicamos Varela Estética e Beleza completa em um só lugar. Lá você encontra um tapete vermelho estendido em sua homenagem. Lá você é uma celebridade. Na Varela Estética e Beleza até as crianças se embelezam na Varela Estética e Beleza. A clínica mais querida, mais ungida, a clínica preferida de Fortaleza. E se localiza na rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira. E mais informações, você liga 32240783, 32247018, DDD 85 de Fortaleza. Acesse o site www.varelaesteticabeleza.com.br e também confira
lá na Varela VIP, na mesma rua Oswaldo Cruz, logo após a Varela Estante Beleza, na rua Oswaldo Cruz. Antes de cruzar a rua Padre Valdivino, né, você olha para a sua esquerda e está localizada a Varela VIP, com todos os serviços também, sabe? Com todos os serviços oferecidos na Varela Estante Beleza. E lá a Varela VIP fica localizada na rua Padre Valdivino, número 2528. Então, e nós indicamos também para o nosso querido público o programa Check-up na TV Diário, TV do Nordeste, nossa TV, domingo à noite, a partir das 20 horas. Um programa Atualidades da Medicina, o dia a dia da medicina. É um programa que se preocupa com sua saúde, com seu bem-estar, com sua felicidade. Um programa de muito sucesso, que está sendo levado ao ar há mais de 13 anos na TV Diário. E na apresentação da nossa querida estrela Natália Varela, jornalista, radialista, missionária e empresária, né? Muito querida, muito admirada aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Então, o programa Check-up, mais informações, você liga 32669643, DDD 85 de Fortaleza, e o acesso ao site www.checkup@tvdiario.tv.br. Indicamos também para o nosso querido público o programa 100% Jesus da missionária Natália Varela, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, domingo à noite, a partir das 22 horas até 0 hora. Espetacular programa, confira. Sintonize na Rádio Vida 102,9 FM domingo e confirme aí o que eu estou lhe falando. Espetacular programa. Você não vai deixar de acompanhar depois que você escutar a primeira vez, que é excelente programa. Missionária Natália Varela. E para participar do programa 100% Jesus, você liga 3287-2158, 3287-2999, DDD 85 de Fortaleza, Ceará, e acesse o site www.natalinhavarela@hotmail.com.br. Indicamos também para o nosso querido público o programa Vida News, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, no seu horário de almoço, o programa jornalístico com competência e credibilidade, na apresentação da nossa querida radialista, nossa querida estrela Natália Varela. De segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado com Vida News, espetacular programa. Programa jornalístico da Rádio Vida 102,9 FM. Para participar do programa, você liga 3287-2158, 3287-2999, DDD 85 de Fortaleza, ou acesse o site www.radiovidafortaleza102fm.com.br. Vida News, programa de grande sucesso no seu horário de almoço, de segunda a sexta-feira, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. Jesus, em primeiro lugar na vida, é assim. E na apresentação, a nossa querida estrela Natália Varela. Indicamos também a oração da Varela. Quarta-feira, no comecinho da noite, às 18h30, a missionária Natália Varela ganhando almas, ganhando vidas para Jesus através da pregação da palavra do Senhor nosso Deus, na Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz 1660, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira. Compareça na oração da Varela. E também indicamos a página Check-up no Jornal Diário do Nordeste, aos domingos, quem assina no Caderno Viva, né? Quem assina é Natália Varela. Bom, depois das nossas indicações, nós faremos hoje o nosso programa, nós faremos a continuação da leitura deste maravilhoso livro, Com Jesus na Contramão, o autor Frei Carlos Mestres. Espetacular livro. Então nós já estamos no tópico 5, Ruptura, do capítulo 5. Então, assim fortalecido, Jesus iniciou resolutamente a longa caminhada para Jerusalém. Lucas capítulo 9, versículo 51. Ele assumiu a missão com tanta decisão que deixou os discípulos assustados, sem entenderem as coisas. Marcos capítulo 10, versículo 32.
Foi no momento de ele entrar na capital, em Jerusalém, poucos dias antes da Páscoa, que estourou o conflito aberto. O povo romeiro, vindo da Galiléia, tomou as ruas da cidade, aclamava Jesus como o bendito que vem em nome do Senhor, Marcos capítulo 11, versículo 9, e o introduziu como Messias Rei para dentro da cidade e do templo, Marcos capítulo 11, versículo 8 a 11. Jesus aceitou a manifestação popular e chegou a defendê-la contra as críticas das autoridades que queriam proibi-la, Lucas capítulo 9, versículo 39 e 40. Ao mesmo tempo, porém, ele se mantinha no seu próprio caminho, sentado num jumento, evocava a profecia de Zacarias para deixar bem claro a todos que recusava a ideia de um Messias guerreiro. Marcos capítulo 11, versículo 7, Mateus capítulo 21, versículo 5, Zacarias capítulo 9, versículo 9 a 10. Em seguida, numa sequência significativa de gestos e palavras que não deixam dúvidas, Jesus desafia as autoridades e rompe com o sistema da religião oficial. Marcos capítulo 11, versículo 12 a capítulo 12, versículo 44. Rompe com o templo, Marcos capítulo 11, versículo 12 a 26. Jesus entra no templo, faz um chicote de cordas, João capítulo 2, versículo 15, e num gesto profético de ruptura, expulsa os vendedores, derruba as mesas dos cambistas e anuncia que não ficará pedra sobre pedra, Mateus capítulo 21, versículo 12 a 17, Marcos capítulo 11, versículo 15 a 19 e capítulo 13, versículo 2. Em resposta, as autoridades começam a procurar um meio para matá-lo, Marcos capítulo 11, versículo 18, Lucas capítulo 19, versículo 47. Rompe com os sumos sacerdotes, escribas e anciãos, Marcos capítulo 11, versículo 27 a capítulo 12, versículo 12. Eles perguntam: com que autoridade fazes tais coisas? Marcos capítulo 11, versículo 28. Diante da recusa deles de pronunciar-se sobre a origem de João Batista, Jesus responde: nem eu vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Marcos capítulo 11, versículo 33. Assim deixa claro que a sua ação não depende da licença deles. E por meio de uma parábola anuncia que vão perder o mandato e a condição de povo eleito. Marcos capítulo 12, versículo 1 a 12. Rompe com os fariseus e os herodianos, Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17. Estes querem saber de Jesus se ele é a favor ou contra o pagamento do imposto aos romanos, Marcos capítulo 12, versículo 14. Eles se apresentam como fiéis a Deus. Na realidade, tirando a moeda do próprio bolso, mostram que já estão reconhecendo o poder de César. Por isso, Jesus não responde à questão nem a discute, mas exige que deem a Deus o que é de Deus, a saber, o povo por eles desviado do caminho do reino. Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17. Rompe com os saduceus, Marcos capítulo 12, versículo 18 a 27. Com um argumento astuto, estes questionam a fé de Jesus na ressurreição. Jesus responde duramente: vocês não entendem nada nem do poder de Deus, nem da Escritura. Vocês estão muito errados. Marcos capítulo 12, versículo 24 a 27. Rompe com os escribas, Marcos capítulo 12, versículo 28 a 40. Jesus questiona o ensinamento deles sobre o Messias, Marcos capítulo 12, versículo 35 a 37, e condena duramente o comportamento ganancioso.
Eles gostam de mostrar-se, de ocupar os primeiros lugares e usam a oração para explorar as viúvas. Marcos capítulo 12, versículo 38 a 40. Por outro lado, Jesus sabe reconhecer e aprovar as boas qualidades de seus adversários. Marcos capítulo 12, versículo 34. Finalmente, após toda esta série de rupturas e condenações, antes de afastar-se definitivamente do templo e da cidade, Jesus chama a atenção para aquilo que para ele é realmente importante. Ele elogia o gesto da pobre viúva que soube partilhar até do que lhe era necessário. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. Assim, depois de ter rompido com a ideologia da religião oficial que já não revelava a vontade de Deus, Jesus aponta onde os discípulos devem procurar a manifestação da vontade de Deus, isto é, nos pobres e na partilha. Como diz o canto, eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Então, aqui nós concluímos o tópico 5 do capítulo 5, não é? E vamos ver se a gente consegue concluir, deixa eu ver aqui a hora, o tópico 6 do capítulo 5, a agonia, as últimas consequências da encarnação. Momento dramático, Jesus estava realmente só, um galileu na Judéia, um homem do interior na capital. No povo crescia o desejo de ver nele o Messias Rei, tentação para Jesus. Nas autoridades crescia a articulação para eliminá-lo, perigo para Jesus. Nos discípulos crescia a perplexidade, o não entender, experiência de solidão para Jesus. Véspera da Páscoa, dia carregado de esperança messiânica, situação tensa. Depois da última ceia com os discípulos, Jesus sai para fora da cidade, chegando numa pequena chácara, o Horto das Oliveiras. Experimenta uma terrível angústia. Marcos capítulo 14, versículo 33. Não aguenta mais ficar em pé, cai no chão. Marcos capítulo 14, versículo 35. É aí no horto que Jesus trava a batalha mais dura da sua vida, a sua agonia. Para poder vencer, dirige ao Pai sua prece com clamor e lágrimas. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Um anjo vem ajudá-lo a beber o cálice até o fundo. Lucas capítulo 22, versículo 43. Jesus está tão tenso que não aguenta rezar sozinho e pede ajuda aos amigos. Vigiai comigo. Mateus capítulo 26, versículo 38. Foi aí, na solidão e no total abandono, que aceitou as últimas consequências de sua inserção no meio dos pobres. Seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 26, versículo 42. Vencida a batalha pela oração, Jesus se levanta no momento em que os soldados, guiados pelo traidor, já estavam chegando para prendê-lo. Marcos capítulo 14, versículo 42. Foi preso como se fosse um ladrão. Marcos capítulo 14, versículo 48. E condenado como um subversivo qualquer. Lucas capítulo 23, versículo 2 a 5. As autoridades, incomodadas com a crescente popularidade de Jesus, souberam defender-se. João capítulo 11, versículo 47 a 48. Acusaram Jesus de tudo o que se possa imaginar. Diziam que tinha um demônio no corpo. Marcos capítulo 3, versículo 22. Que era um homem sem Deus. João capítulo 9, versículo 16. Que era contra o templo. Marcos capítulo 48, Marcos capítulo 14, versículo 58, que era um pecador, João capítulo 9, versículo 24, um à toa que gosta de comer e de beber, Lucas capítulo 7, versículo 34,
um blasfemador. Marcos capítulo 14, versículo 64. Um louco. Marcos capítulo 3, versículo 21. Ao povo diziam que Jesus era amigo dos publicanos. Lucas capítulo 7, versículo 34. Isto é, amigo do governo, pois os publicanos eram funcionários do governo. Mas diante do representante do governo, diziam que Jesus era um subversivo que combatia o governo. Lucas capítulo 23, versículo 2 a 5. Humanamente falando, a vida de Jesus foi um fracasso. Dos chefes e líderes, ninguém acreditou nele. João capítulo 7, versículo 48. A oposição deles contra Jesus foi maior e mais eficiente do que o entusiasmo provocado no povo pela pregação de Jesus. O povo a quem tanto ajudou, manipulado pelos líderes, pediu que ele fosse condenado. Marcos capítulo 15, versículo 11 a 15. E os discípulos, na hora do aperto, todos o abandonaram. Marcos capítulo 14, versículo 50. Judas o vendeu por 30 moedas. Mateus capítulo 26, versículo 15. E o traiu com um beijo. Lucas capítulo 22, versículo 48. Pedro, que parecia ser o mais fiel, Mateus capítulo 26, versículo 33, o negou diante de uma empregada doméstica. Mateus capítulo 26, versículo 69 a 75. E depois da condenação e morte de Jesus, a história continuou o seu curso como se nada tivesse acontecido. A encarnação de Jesus implicava tudo isto. Ele nasceu pobre e escolheu ficar do lado dos pobres. Assumiu e sofreu as consequências. Com a capacidade e a inteligência que tinha, Jesus não teria tido dificuldade para sair da pobreza, mas nunca tentou uma saída individual só para si. Continuou solidário com os pobres, conheceu a pobreza pelo lado de dentro, esvaziou-se e foi esvaziado. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Experimentou a fraqueza na hora da agonia e o abandono na hora da morte. Marcos capítulo 15, versículo 34. O abandono ao qual eram condenados os pobres. Morreu soltando o grito dos pobres. Marcos capítulo 15, versículo 37. Certo de ser ouvido pelo Pai que escuta o clamor do pobre. Por isso Deus o exaltou. Filipenses capítulo 2, versículo 9. A encarnação de Jesus foi um longo processo. Começou com o sim de Maria, Lucas capítulo 1, versículo 38, e terminou com o último sim de Jesus na hora da morte. Tudo está realizado. João capítulo 19, versículo 30. Meus irmãos, minhas irmãs, nós concluímos aqui a nossa leitura de hoje, desse maravilhoso livro, Com Jesus na Contramão, do autor Frei Carlos Mestres. Nós voltaremos nos nossos próximos programas com o tópico 7. Fiel ao Pai e aos pobres, Jesus revela o Pai pela sua obediência até a morte. Nos nossos próximos programas, tópico 7 do capítulo 5 do livro Com Jesus na Contramão, Frei Carlos Mestres, o Carmelita. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.